Este é o primeiro bloco do programa Tribuna Livre, que recebe hoje aqui o deputado federal Cibá Machado, líder do PT na Câmara, além disso, integrante da comissão especial encarregada de analisar o pedido de impeachment da presidente Dilma. Além dele, deputado federal Léo de Brito, também do PT, que é membro do Conselho de Ética. Nosso tema, impeachment e a crise política no Brasil. Deputado Cibá Machado, satisfação tê-lo conosco. Boa noite. Obrigado, Arquibaldo. Boa noite, Arquibaldo. Boa noite, Osmi, Narciso, companheiro Léo de Brito. Um ano de 2015 é um ano que já começou nós falando de ajuste fiscal, das dificuldades da economia. Nosso país ainda é um país que tem nas exportações a base produtos de baixo valor agregado, isso ainda não foi superado ainda. E, como tal, nós fomos assolados pela queda dos preços, as dificuldades na economia do mundo, Estados Unidos, Europa, e é claro que puxou nós para baixo. Agora o petróleo, China, que crescia 12%, agora baixou para quase 5%, então o mundo parou de consumir os produtos brasileiros. Então, nos pega também dessa forma. E, como tal, a economia de 2014, nós tivemos que fazer desoneração, reduzir coisas e manter os programas sociais. E, como tal, tivemos que falar este ano de ajuste fiscal. Então, por isso que, digamos assim, a popularidade da presidenta inevitavelmente tem uma reduzida aos números que nós vimos aí. E, no afã disso, é claro que os espertos da política, e aqui eu tenho que dar nomes aos bois, o Aécio Neves, que não aceita a derrota eleitoral do ano passado, inventou essa história de que a presidenta Dilma fez pedaladas e ele não explica o que é pedalada. Pedalada é bom que se saiba, tem nada a ver com roubo é outra coisa, foi simplesmente que ela pagou em alguns momentos com dinheiro da Caixa Econômica o programa Bolsa Família, é isso. Então, ao fim e ao cabo, nós estamos vivendo agora esse pedido de impeachment que é inusitado em dois momentos. Não há nenhuma queixa para valer contra a presidenta Dilma, nenhuma queixa, isso é bom que se diga. Juristas mais renomados do Brasil já se pronunciaram sobre isso, então não vamos mais discutir essa matéria. O que está aí agora é uma briga política sem tamanho e jogando o país, digamos assim, na beira do abismo por causa de, simplesmente, os PSDB não aceitam o resultado eleitoral. Okay. Deputado Léo de Brito, que também, além de membro do Conselho de Ética, é suplente na comissão especial encarregada de analisar o impeachment da presidente Dilma. Boa noite, satisfação tê-lo conosco, seja bem-vindo. Boa noite, Arquibaldo, boa noite nossos ex-deputados federais também, Narciso, Osmi Lima, meu líder de bancada Cibá e a você, telespectador, que está nos assistindo nesse momento. Eu gostaria de, inicialmente, onde você fez a pergunta, me reportar o que o líder Cibá Machado falou, do motivo de acusação para abrir o processo de impeachment. Primeiro, eu gostaria de perguntar, você considera um golpe? Considero. E segundo, eu gostaria de perguntar o seguinte, você considera o PT um partido golpista? De jeito nenhum. Então, eu quero me reportar que no período de 1999, isso, o PT também abriu um processo de impeachment, entre inúmeros outros, que acusava o presidente Fernando Henrique Cardoso de ter cometido crime de responsabilidade. E qual foi o crime que foi imputado durante aquela ocasião? A execução do programa de estímulo à reestruturação do sistema financeiro nacional, isso, o PROE. PROE. Esse que foi a questão. E com isso, também o PSDB dizia que era um golpe. Os motivos foram os mesmos. E o que você teria a dizer sobre isso? Muito simples. O PROE, como também foi todo o programa de privatização, foi um motivo de, depois que o presidente Lula assumiu a presidência da República, o partido teria cobrado, e outros partidos de esquerda brasileira que fizesse, como é que a gente vai chamar aqui, uma devassa fiscal, como é que chama? Auditoria. Auditoria da privatização, auditoria do PROE. Porque foi dito que foi um crime de lesa pátria. Porque para salvar bancos se tirou dinheiro do povo, para salvar bancos. Então, dizendo que era o medo de uma corrida ao saque, que ia haver um efeito dominó, que o sistema financeiro ia entrar em colapso, essas coisas todas, foi dado dinheiro do povo para manter bancos no Brasil. E o que nós estamos discutindo agora é o inverso. A Dilma pegou dinheiro da Caixa Econômica para completar alguns pagamentos durante o ano de 2014 para o programa Bolsa Família, o programa do crédito rural
para a agricultura familiar, o Minha Casa Minha Vida, ou seja, dinheiro da Caixa Econômica e do Banco do Brasil para pagar o dinheiro dos pobres. Então é o inverso. Por isso que eu digo que não tinha nada a ver, não tem nada a ver o propósito. Mas eu digo o seguinte, nenhum caso, nem o da presidente Dilma hoje, nem o do presidente Fernando Henrique Cardoso no passado, nenhum era acusado de corrupção, nenhum dos dois. Neste caso, sim. Até porque eu acho sim, que a presidente Dilma é uma pessoa extremamente honesta. No entanto, o sistema financeiro nacional, se não fosse estruturado, seria um caos econômico no país. Não, isso foi o que foi dito. Eu não, concordo isso contigo. não acredito, não. Isso é realidade. Não, mas houve uma tirada de dinheiro do Tesouro Nacional para aportar aos bancos. É um programa de socorro aos bancos. Então, se tirou dinheiro do povo para dar para os bancos. Essa era a discussão. Deixa eu entrar nessa história aí do deputado Léo, com quem está na Câmara com o meu voto, você sabe disso, né? Que eu faço questão de esclarecer isso. Sem demérito ao seu trabalho, né? É porque ele não tinha 2 votos, porque senão ele daria um para você. Eu quis dividir no não, meio. Mas eu vim pedir, mas quando eu cheguei, o Léo já tinha pedido na frente. Por isso que eu perdi o voto dele. Não. Eu vou discordar de você, embora admitindo que você vem fazendo um trabalho muito hercúleo na defesa dos interesses do seu partido, da sua presidente e tudo. Você disse que impeachment não é golpe. Este impeachment que está aí é golpe. Este que está aí. Nós não podemos dizer que é golpe o instrumento que está previsto na nossa Constituição. Certo. E por que é que eu quero aqui dar minha opinião pessoal, que esse impeachment é golpe, que eu não posso permitir que este processo esteja passando necessariamente ou forçadamente pela mão de um presidente da República, de um presidente da Câmara de Deputados, como Eduardo Cunha. Mas isso é uma coisa distinta, né? Não tem nada de distinção, Osmir. Você está discutindo eu até acho que a agenda deste país não pode entrar em 2016 buscando impeachment a presidente e caçar Eduardo Cunha. Ou nós encerramos essa agenda, ou então a crise deste país vai se aprofundar. É isso que eu quero dizer. E quero discordar de você, do Proenio, porque quando a gente diz para salvar banco, não foi para salvar banco, foi para salvar o sistema financeiro. Exatamente. Não foi para salvar o banco. Porque banco é uma praga do tipo, ruim com ele, pior sem ele. Então, é o mal necessário. É o mal necessário. Eu vou aproveitar agora, que Narciso... Agora eu acho que tem uma questão que eu acho que é fundamental, e eu acho que os senhores se recordam naquele momento, que o PT tinha uma intensa discussão naquela época se ia apoiar o chamado Fora FHC. E essa foi uma tese que foi vencida dentro do partido. Eu acho que uma coisa importante, Cibar sabe porque já era dirigente nessa época, e um dos grandes responsáveis por derrubar essa tese dentro do partido chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. Ele não concordou com isso. O Lula deu um exemplo naquele momento. O Lula deu um exemplo naquele momento, e eu acho que o Lula, ele sempre tem uma intuição política muito forte. E lembrando que na história, logo em 2003, quando ele assumiu a presidência, houve o apelo para fazer a auditoria, a tal da auditoria. Ele diz, eu não vou mexer com isso, é um problema da Justiça do Ministério Público. Ô, Léo, interessante. Muito importante. Você muitíssimo, mas só um minutinho. Aliás, o Lula deu um exemplo que eu acho que o presidente Fernando Henrique poderia dar. Não, escute. Não, mas ele deu e depois está recuando agora. Escute aqui. Está recuando. Vamos deixar claro. Não, hoje ele já... Vamos deixar claro o seguinte. Ele disse que apoia o impeachment. É verdade. Que até então está mudando ultimamente. Até então, a turma do o PSDB, a própria imprensa chegou a rotulá-los dos cabeças brancas e os cabeças pretas. Os cabeças brancas, que na visão deles era o FHC, Geraldo Alckmin, Zé Serra, não expunham a favor do impeachment. Já os cabeças pretas, é como os petistas também. Todo partido político tem os seus porra-loucas, desculpa a expressão. Existem os fosforizados, aqueles... mas eu me lembro, e concordo com você, que recordo-me quando o Lula mandou dar um basta nessa. Até porque todo governo tem medo de duas coisas. Todo governo, seja de que partido for, e CPI de impeachment. Agora, deixa eu falar uma coisa aqui que eu acho muito importante sobre essa questão do impeachment. O impeachment é um instrumento
para governos presidencialistas, portanto, não pode funcionar como no parlamentarismo. Tem um governo ruim, que está mal avaliado. Baixou a popularidade. Mal avaliado politicamente, aí você dissolve o gabinete do primeiro-ministro. O impeachment não é instrumento para vingança, como o senhor Eduardo Cunha está fazendo. Verdade. E não é instrumento para achaque ou para chantagem, como também o senhor Eduardo Cunha procurou fazer. Não é instrumento para conspiração, como nós estamos vendo agora. Infelizmente, se não se posicionar, que eu acho que deve ser a melhor posição. Vamos lembrar do vice Alencar. O que o vice Alencar fez naquele momento? Foi procurado pela oposição. E o que ele disse? Estou do lado do presidente Lula. Eu acho que essa é a postura de um vice-presidente. E não pode ser instrumento também, esse instrumento jurídico importante, legítimo da Constituição brasileira, não pode ser instrumento para aqueles que perderam a eleição e que querem assumir o poder através de um instrumento criado pela Constituição para quem comete crime. O presidente pessoalmente comete crime. Então as pessoas que estão nos ouvindo agora têm que saber disso, porque infelizmente, de maneira ilegítima, o impeachment, que é um instrumento constitucional, por isso que a gente não pode dizer que o impeachment por si só é golpe. Exatamente. Mas quando ele não é utilizado de maneira legal e constitucional, ele é sim um golpe e é isso que nós estamos defendendo aqui. Agora, em relação à figura do Eduardo Cunha, ele não é extremamente conveniente para o PT e o governo pela biografia que tem, porque se fosse no lugar dele um sujeito comprovadamente probo, com uma biografia inatacável, não seria muito pior para o governo? Não, mas certamente não teria seguido o ritual. O ritual foi quebrado. O que nós estamos discutindo aqui tem duas coisas. O método está descartado, não tem nada contra a presidenta Dilma, é bom que diga, pedalar não tem nada a ver com roubo. O Aécio Neves declarou isso. Está dito, todo mundo já entendeu isso. Agora, o rito, o que é? Nós tínhamos uma brecha que só tinha uma jurisprudência, que é a do Collor. Mas a Constituição vai até certo ponto e depois a tal da Lei 1079 de 1900, sei lá o quê. 50 que vai até certo ponto. Mas no meio aqui tinha uma lacuna. O que foi feito no Colégio de Líderes? Nós vamos então dizer, é chapa única, os partidos indicam seus membros e o voto é em aberto. Isso numa quinta-feira. Quando foi numa segunda-feira, ele cancelou a indicação dos nomes, deixou para terça-feira e disse que era chapas avulsas, que podia ter muitas chapas e que o voto ia ser fechado. E todo mundo assistiu àquela sessão, como é que foi. Então, aí prova nitidamente que tinha interesse de antecipar os fatos e tudo mais. Então não é uma brincadeira, não é uma partidinha de futebol, não é uma... Não pode ser banalizado. Foi banalizado o ritual. Então, se o Supremo não entrar no meio e colocar uma ordem no rito, essa Câmara vai pegar fogo. O PT era contra o voto para a gente deixar uma coisa dessa passar como se fosse a coisa mais caso. E em relação à prisão do Delcídio, a manutenção dela ou não, o PT se posicionou como? A favor ou contra o voto? Não, estava discutindo, não era o motivo da prisão, estava discutindo assim. O Supremo não podia mandar prender um senador no exercício do seu mandato, não importa o que foi que ele fez, salvo naqueles casos de que tem que ser... previsto na Constituição. Previsto na Constituição. Ele tem flagrante delito e por crime inafiançável. Só nestes casos que não tinha nada a ver com isso. Então, foi feito aquilo. Então, o Senado teria que dizer ao Supremo que não podia prender o senador naquelas condições. Mas, dada a tal da pressão, cederam. Aí a moda pega. Se a moda pega, então daqui para frente o Supremo pode mandar prender qualquer um onde ele tiver, por outros motivos qualquer que não são aqueles... E se pode, porque o Supremo ainda não mandou prender o Eduardo Cunha. Mas aí esses precedentes, viu, deputado? Esses precedentes que o Congresso permite... É isso que as pessoas estão se perguntando. Esses precedentes que o Congresso está permitindo, e não é só esse, são inúmeros precedentes que o Congresso vem permitindo, que inclusive o Supremo haja, é que vem tornando cada vez mais enfraquecido o Poder Legislativo. Agora eu quero voltar à questão do impeachment. Da mesma forma que eu não considero, porque o impeachment é um instrumento político, mas tem que haver razões jurídicas. Claro. Tem que haver razões jurídicas. Você não pode simplesmente estar insatisfeito com o presidente do regime presidencialista, reunir a maioria e destituir. Não é assim. Agora, da mesma forma que eu não acho que é golpe, não acho, tá? É um instrumento previsto,
e comparo o de hoje, que eu não concordo, com o mesmo de ontem, do presidente Fernando Henrique Cardoso, que eu não via também motivo para se levar ao impeachment. A comparação é... Agora, deputados, houve lá, nos últimos dias houve algumas derrotas do governo. O acatamento do pedido foi uma de impeachment, a vitória da chapa avulsa lá, que colocou a maioria oposicionista na comissão, e a troca do líder do PMDB. Todas elas têm que ser atribuídas ao Eduardo Cunha, ou o governo está falhando também na sua interlocução com a Câmara e o Senado? Olha, eu acredito que, infelizmente, essa forma como o Eduardo Cunha se utiliza da presidência da Câmara, politicamente, ela influenciou nesse processo todo. Eu não tenho dúvida de que influenciou. Mesmo com tudo que o Eduardo Cunha está fazendo, que 81% da opinião pública sendo contra ele, está fazendo todas as manobras para que eu, lá no Conselho de Ética, não possa votar e os outros não possam votar pela admissibilidade, ou seja, para que o processo corra. Mas ele, mesmo com todas as manobras que está fazendo, mesmo com as denúncias, com as delações que existem contra ele, com a comprovação de conta na Suíça, ele ainda tem força política. E é claro que isso a gente não pode deixar de levar em consideração nesse processo como um todo. Eu considero que o fato de nós termos ali o voto secreto, Narciso, e o voto secreto é pai das traições. Dá uma vontade de trair. É o pai das traições, e a gente ter, mesmo assim, Cibá, conseguido 199 votos, eu considero que tenha sido um resultado. Um recado. Foi um recado importante, porque o governo vai ter que se mexer melhor, mas ao mesmo tempo eu acho que é positivo porque você teve ali a possibilidade de traições, o que não aconteceria se a gente tivesse o voto aberto. Mas eu acho que o governo precisa estar cada vez mais atento, porque a situação é delicada, sim, sobretudo diante dessas três situações. Em relação ao líder Pisciani, eu acredito que possa haver ainda uma reversão. Eu também. Pode haver uma reversão, porque o PMDB do Rio é o mais forte do Brasil, e eu vejo que estão sendo feitas movimentações exatamente para que o Pisciani possa recuperar essa maioria. Agora, Narciso, permite-me aí. Eu tenho assistido a reuniões da Comissão de Ética. Eu queria perguntar aos dois, você sequer admitir um ato de investigação e criar tudo que se está criando naquela comissão, não passa para o povo brasileiro a impressão de que o Congresso Nacional, notadamente a Câmara dos Deputados, passa por um momento terrível da sua história e uma quase desmoralização da sua imagem? Porque eu vejo nas redes sociais, permanentemente, o povo não fazer distinção entre bons e maus. Porque, como em toda a sociedade, o Congresso há bons políticos e há maus políticos, isso é uma coisa natural. Mas hoje estão conseguindo generalizar pelos que estão assistindo. Nivelamento por baixo. Nivelamento por baixo, porque eles estão assistindo na Comissão de Ética. Já de algum tempo, Rosmi, mesmo agora de 2012 para cá, já estava como uma das piores instituições em termos de popularidade, o Congresso Nacional. E agora, não sei das últimas avaliações, mas deve estar um quadro mais difícil ainda. Então, nivelou por baixo, é verdade, nivelou por baixo, até parece que não tem jeito. E se você observar, nós entramos deste ano com um tipo de disputa muito ruim. Nós ouvimos falar aqui em pauta-bomba. O que é pauta-bomba? Total irresponsabilidade absoluta com o futuro do Brasil. Isso absoluto, é um absurdo. Absoluto. Depois entrou a chamada pauta da despeita dos tabus das relações sociais. Terceirização, a criminalização, a redução da maioridade penal. O fim da regularização das terras indígenas. Questão da terra indígena. Então, se você pegar esses temas, que são temas tão complexos, difícil de formar opiniões mais convergentes nesses pontos, então o melhor é não mexer com eles. Aí foi mexido. E foi mexido assim para espezinhar, para deixar rolar e vai. E num tom e numa animosidade que a gente não tinha com quem conversar. Narciso, a gente chegava para tentar conversar, a pessoa já vinha com agressividade. O acirramento dos ânimos dos ânimos totais. Um absurdo.
E, por fim, não sei se ainda é do tempo de vocês, a história do jabuti nas medidas provisórias. Então, a medida provisória, só para um exemplo aqui, tinha uma que veio tratando da questão dos médicos. Deputado, nós temos intervalo rapidamente, por gentileza. Também rapidamente. Aí, então, a medida provisória tratava da questão dos médicos, que era melhorar o serviço médico no Brasil. Meteram sabe o quê? Cartuchos, armas e munições, meu amigo. Só para você ter uma ideia. Ok, nós vamos fazer um rápido intervalo comercial e daqui a pouquinho nós voltamos, por favor, não saia daí.